Olá, tudo bem? Segundo ano, aqui é a professora Tânia Oliveira. A gente vai estudar hoje heredogramas, tá? Que são uma forma de você representar relações, né, de parentesco numa família, tá? Ou entre famílias, tá? A gente representa, então, através desses heredogramas, casamentos, filiações, né? E aí, mediante esses diagramas, tá, essas representações, a gente pode observar, por exemplo, o padrão de herança genética de uma doença ou de uma característica, né, geral, entre uma geração, tá bom? Então, é como se a gente visualizasse em forma de esquema os genótipos, por exemplo, entre gerações, tá? Entre descendentes. A gente pode relacionar, por exemplo, a forma de transmissão de um alelo recessivo, tá? Ou dominante por algumas gerações. Perfeito? Então é uma representação gráfica, tá? Dos tipos de herança que a gente pode ter numa família, tá bem? Então a gente vai chamar de heredogramas, ok? Ou também chamada de árvore genealógica, tá? Só para relacionar aqui com você. Então, galera, existe uma simbologia básica aí, quando se trata de árvore genealógica, né, ou heredograma. Então, a gente pode representar, primeiramente, um homem, né, ou uma mulher. A gente vai representar um homem sempre com o símbolo de um quadrado, tá? De um quadrado. E uma mulher sempre em formato de círculo, ok? Então, a gente representa, né, em relação ao sexo biológico, um homem e uma mulher. O homem sempre no quadrado e uma mulher sempre em um círculo, tá bem? Galera, a gente pode representar também esse homem ou esta mulher se eles forem para uma doença normais ou se eles forem afetados. Professora, como assim? Se eu estiver construindo uma genealogia, tá? Ou no caso, um heredograma, né? Que é a mesma coisa, tá bom? Um heredograma. Em que eu vou estar trabalhando ali, por exemplo, o albinismo naquela família, eu posso representar uma pessoa que não tem albinismo, por exemplo, uma mulher que não é albina. Ela vai ser um círculo branco, tá? No caso, vazado, né? Ou quando esta mulher, naquela família, ela ter o albinismo, tá? Ela for albina, então ela vai ser representada por um círculo preto, tá? Então, essa é a principal diferença para você analisar. Se eu estou representando nesse heredograma uma doença, essa mulher, se ela não tiver doença, ela vai ser representada por um círculo branco. E se ela tiver doença, por um círculo preto. A mesma coisa o homem. Se ele tiver a doença, o quadrado vai ser preto. E se ele não tiver a doença, o quadrado vai ser branco. Tá bom? Quando que eu represento um casamento entre dois indivíduos? Basta você colocar lado a lado o homem, né, o quadrado, e o círculo, né, a mulher, e você traçar, tá, uma reta entre esses dois. É importante dizer que quando esse símbolo aqui está na genealogia, né, no heredograma, não quer dizer que eles foram, né, que eles foram uma cerimônia religiosa, com vestido de noiva e pétalas de rosa. Não, não quer dizer isso. Quer dizer que eles tiveram um cruzamento entre si, tá? Que eles tiveram um intercurso, né, uma relação
sexual, ok? Então, é isso que representa aqui o meu heredograma, tá? Em relação a relação biológica entre eles, é um cruzamento entre eles, tá bem? Ok, mas se eu tiver um casamento, né? Se tiver um cruzamento, melhor dizendo, entre primos, ou entre outro grau de parentesco, eu posso apresentar isso? Posso também, e devo, né? Esse cruzamento ele vai ser representado por dois traços. Então, isso quer dizer que isso aqui, por exemplo, são primos, tá? Ou então tem outro tipo de relação de parentesco, tá bom? Então, eu vou representar como um duplo tracejado, tá? Com dois traços entre eles. Então, quer dizer que é um casamento, não, um cruzamento, melhor dizendo, consanguíneo, com a interação ali de família, tá bom? Como é que eu represento, galera? Condições de irmandade, ou seja, relações de irmãos. Como é que eu digo que eles são irmãos? Olha para cá. Eu tenho aqui, ó, um tracejado. Esse tracejado aqui, ó, ele vai ser representado, ele vai vir, na verdade, de um cruzamento, né? Entre um homem, certo? E uma mulher, sexo biológico, tá bom? E aí, ó, partindo então desse cruzamento, eu vou ter um tracejado e desse tracejado eu vou bifurcar ou eu vou ramificar quantos filhos esse casal teve. Se ele teve 4 filhos, eu vou colocar 4 tracejados. Se ele teve 3, como é o caso aqui da imagem, eu vou colocar esses 3 aqui. Se ele teve 2, eu coloco só 2. Se ele teve 1, eu coloco só 1. Então, eu vou tracejar vou colocar esses traços, né? Esses ramos, no caso, quantos filhos esse casal teve, tá? E aí eu vou ter, por exemplo, esses símbolos numerados, tá bem? Então, eu vou ter aqui, por exemplo, uma menina, né? A mais velha, a primeira aqui é nascida. Outra menina, a filha do meio, né? Que é a segunda filha. E o mais novinho aqui, o caçula, que é um menino, né? Temos aqui, então, um quadrado, então é um menino. É o mais novo. Então, quer dizer que esses irmãos aqui, a mais velha é uma menina, a do meio também é uma menina, e é o mais novinho, um menino. Tá bom? Outra condição aqui interessante, representada, são os gêmeos. Como é que eu represento os gêmeos, professora? Aí eu vou ter dois tipos de gêmeos, né? Eu vou ter os gêmeos monozigóticos ou idênticos, ou ainda chamados de univitelinos, tá? Ou os gêmeos dizigóticos, ou também chamados de fraternos, ou ainda chamados de bivitelinos. Certo? Professora, como assim? Os gêmeos monozigóticos ou idênticos são aqueles formados por apenas um embrião, e esse embrião, esse único ovócito, essa única célula que foi fecundada por espermatozoide, dividiu em dois embriões, tá? E aí formou dois organismos idênticos, ou duas meninas, ou dois meninos, né? Que é o mesmo sexo, já que veio pela mesma origem cromossômica. Tem o mesmo padrão genético, né? Aí eu vou representar como? O mesmo tracejado, bifurcando para os dois irmãos e um traço entre eles. Isso quer dizer que tem uma relação, né, de gêmeos monozigóticos, idênticos aqui. Já os gêmeos dizigóticos, eu vou ter apenas um tracejado. Galera, isso pode variar, tá? Algumas árvores trazem, por exemplo, um tracejado único, que no caso dois tracejados que não se conectam, tá? Então isso pode até variar, tá? Mas em geral é assim que a gente representa, tá bom? Então tu tens aqui dois gêmeos, vem o mesmo tracejado, dele bifurca, tá? E não há o tracejado no meio, que une esses dois. Isso quer dizer que eles são originados de embriões da mesma gravidez, da mesma gestação, né? Mas de embriões diferentes. Dois óvulos fecundados por dois espermatozoides,
tá bom? Uma outra simbologia é um organismo que é portador, tá, de algum tipo de alelo. Como assim, professora? Galera, já te adianto. Esse é um símbolo que tu não encontra muito, tá, em iradogramas e genealogias. Mas é importante que você conheça, porque com frequência, né, cai, né, nas provas do Enem. Então, por isso, é importante que você conheça, tá, essa simbologia. Galera, isso aqui representa um heterozigoto, tá? Simples e puro. Representa um organismo que porta um alelo ali, tá? Então, ele vai ter ou um pontilhado no meio, ou ele vai ter metade pintadinho, né? E metade sem estar pintado. Tá bom? Simplesmente isso aqui é um heterozigoto. Não tem segredo. Aqui eu também posso representar, tá? Por exemplo, no mesmo símbolo, o número 4, que representa no mesmo símbolo 4 mulheres. Né? Por exemplo, uma filiação ali de 4 irmãs. Né? Então, eu posso representar um símbolo só dessa forma. Também é bem incomum isso aqui, tá bom? Mas para você conhecer. Aqui eu tenho um losango, que é o sexo ignorado. Mas como assim, professor? Como é que vai ignorar esse sexo? É em relação a trans, é em relação ao quê? Não, galera, não é questões sociais, tá bom? Não é questão de orientação sexual, mas sim questão sobre, por exemplo, se um bebê, ele está em formação ainda, tá? Então não houve ainda manifestação dos genitais, então não é ainda um sexo conhecido, tá? Então por isso a gente pode representar por esse símbolo, tá bem? Sabe-se que o bebê existe, mas não se sabe ainda, ou então ele não é conhecido, esse sexo da criança. Podemos também representar, tá, um símbolo de um bebê falecido, de um organismo, de uma pessoa, né, já falecida, com um traço, tá, em cima desse símbolo, um traço transversal, ou então uma cruzinha próxima a esse símbolo, dizendo a pessoa, né, que essa pessoa já faleceu. Como eu te falei, isso é muito comum, vai ver isso muitas vezes, toda genealogia vai ter isso aqui, que é a filiação. Tá? Então você vai ter um homem e uma mulher que cruzaram entre si e desse cruzamento nasceram quantas crianças? Duas, né? Beleza? Então eu vou ter ali duas crianças. Se você quer gêmeos? Não. Por quê? Porque o traço está reto. Ó, isso quer dizer que esse menino nasceu primeiro e essa menina nasceu depois. Tá bom? Mas quando é que vai ser gêmeos? Quando tem aqui, ó, a bifurcação não reta, mas transversal, ó. Elas vêm de um ponto só. Aqui não, ó. Ela tá reta. Tá bom? Aqui tá reta e aqui não está reta. Isso que diferencia para você se é gêmeo ou não. Tá? Existem outros símbolos, tá, gente? Que são menos usados, mas a gente vai entender no decorrer do nosso estudo. Então, aqui, certo? A gente tem um símbolo, uma representação de um heredograma, tá? Então, o heredograma, nesse caso aqui, você vai ter, também é importante salientar, né? Que ele geralmente vai vir acompanhado com numerações. E elas vão ser indo-arábicas, né? 1, 2, como a gente conhece sempre. Ou então, romanas, tá? Em número romano. 1, 2, 3 e 4. Galera, qual a diferença? Amores, a numeração romana vai indicar as linhas, ó, as gerações. Então, geração 1, quem que representa a geração 1? Esse casal aqui. Esse cara e essa mulher. Então, esse aqui é indivíduo 1, tá? E esse aqui, e esta mulher, é o indivíduo 2 da geração 1.
deste casal obteve 4 descendentes, né? Esses 4 representam aqui a geração 2, a segunda geração. Então, da segunda geração, indivíduo 1, indivíduo 2, indivíduo 3, indivíduo 4, indivíduo 5 e indivíduo 6. Então, esses 6 fazem parte da geração 2. Galera, desses filhos, desses 4 filhos, eu vou ter um homem, uma mulher, um outro homem e uma outra mulher. Desses 4 irmãos, 2 deles são afetados por alguma doença e 2 não são, tá? Por quê? Porque aqui tá escuro, tá pretinho, tá pintadinho, e aqui não tá. Então, quer dizer que quem tá pintado tem alguma doença, e quem não está, não é afetado por nenhuma doença. Tá bom? Quando eu digo doença, galera, porque no geral a gente estuda doença, né, vinculada à herança. Mas pode ser um alelo ali, pode ser outro tipo de estudo, né, de análise que tu está fazendo no neurograma. Então, assim, depende. Mas é muito frequente a gente estudar esse padrão para analisar doenças, tá, hereditárias. Ok? Então, ó, esse carinha aqui, mais velho, ele casou com essa moça aqui. Eles tiveram, né, um menino, ok? E essa mais nova aqui casou-se com esse cara aqui. Eles tiveram uma filha. E essa mulher, ela é irmã deste homem. Então, os filhos deles são primos, não é isso? Então, por serem primos, a geração 3, olha esse casamento aqui, né? Esse cruzamento aqui consanguíneo, mesma família. Então, 2 tracejados, tá? Entre eles, na geração 3. E olha só quantos filhos nasceram, né? Nasceram 4 filhos, sendo que 2 são gêmeos, tá bom? Olha só, né? Tens aqui, ó, uma bifurcação que é semelhante, onde um, né, está voltado para o outro. Quer dizer que isso aqui são gêmeos. No caso, são gêmeas, tá? Certo? Então, aqui eu vou ter essa menina aqui, ó, indivíduo 3 da geração 4, ela herdou a doença, né, do seu avô, né, do seu avô aqui. Tudo bem? Olha só, gente. A gente vai adentrar agora em relação às heranças propriamente ditas, tá? Então vamos lá. Professor, o que é herança autossômica? Primeiro, bora relembrar o que é cromossomo autossômico. Meus amores, lembra comigo. Nossas células, elas têm 46 cromossomos. Desses 46, eles estão todos organizados em duplas, tá? Que é duplas, né? Todos em duplas. De cada uma dupla dessa, a gente já estudou, são chamados de cromossomos homólogos. Eles têm tamanhos semelhantes entre si, eles têm genes semelhantes, tá? Então, eles são homólogos. Um veio do seu pai e um veio da sua mãe. Então, nós temos, né, 23 pares de cromossomos nas nossas células. Qual o detalhe aqui, galera? Tu percebe que tem 23 pares. Do par 1 até o par 22, ó, tá aqui, ó, par 1, 2, 3, 4, até o par 22. Eles são chamados de cromossomos autossomos. Por quê? Porque eles vão estar representados aí. Eles vão ter alelos, né, relacionados a tanto homens quanto a mulheres. Eles vão ter, por exemplo, a cor do olho. Todo mundo tem, né? Independente se for homem ou mulher. E aí, os cromossomos
que estão no par 23, que é o último par aqui no nosso esquema chamado de cariótipo, tá? Desse esquema, eles serão chamados cromossomos sexuais ou alossomos. São eles que vão representar qual é o sexo biológico dessa criança. Se ela for XX, vai ser uma menina, e se ela for XY, vai ser um menino, tá? É de um homem, no caso. Então, aqui o nosso cariótipo, né? Ele foi tirado de uma pessoa do sexo biológico masculino, já que tu tem um X e um Y aqui. Então, olha só, gente, o que é uma herança autossômica? Galera, uma herança autossômica é uma herança ligada a qualquer um dos cromossomos autossomos. Então, algum desses, ó, do par 1, ou do par 2, ou do par 3, ou do par 4, até o par 22. Então, se há alguma doença relativa a algum desses cromossomos, por exemplo, o cri do chá, tá? Ele é uma mutação cromossômica, tá? Uma mudança ali no cromossomo, no braço curto do cromossomo 5, tá? Então, ele é uma mutação que ocorre num cromossomo autossomo, certo? Mas o que a gente está falando aqui é em relação à herança, tá? Então, se tu tem por exemplo, algum alelo, tá? Que tem que guarda ali, né? Que traz uma doença, por exemplo, o albinismo, né? É uma herança genética, tá? O albinismo é genético, ligado a um cromossomo autossomo, tá bem? Então aqui, ó, o que é uma herança autossômica? É quando um gene relacionado a essa doença, né, a essa herança, ele está situado em um dos 44 cromossomos autossomos. Então é do 1 até o 44, excluindo os sexuais, tá? Então, aí, se essa herança está ligada a algum gene do cromossomo 1 até o 44, então ela é uma herança autossômica, porque está no cromossomo autossomo, tá bom? Galera, essas heranças, ela não têm relação com o sexo do indivíduo, então pode estar presente tanto em homens quanto mulheres, independente, tá bom? Aí eu vou ter uma proporção igual. Então, eu não vou depender do sexo do indivíduo para ele ter ou não a doença. Então, pode acontecer da mesma proporção, mesma probabilidade, tanto em homens quanto em mulheres. Então, eu posso ter uma herança autossômica recessiva ou uma herança autossômica dominante. Fácil. Uma pessoa vai ter uma herança autossômica recessiva quando ela for homozigota recessiva, Azinho, azinho. E uma pessoa vai ter uma herança autossômica dominante quando essa pessoa expressar essa herança ou essa doença quando ela tiver no alelo, né, dominante, ou azão, ou azinho. Exemplo, isso que tu queres, né? Saber sobre que doenças que eu vou poder observar aí. Uma das mais famosas em relação à herança autossômica, recessiva, tá, gente? Primeira recessiva aqui, seria a fibrose cística. Mas primeiro, o que é uma herança autossômica recessiva? Aqui, ó, expressa-se, né? Quando o indivíduo apresenta 2 genes alelos recessivos. Azinho, azinho, Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho, a pessoa vai ter uma herança autossômica recessiva. A fibrose cística é uma dessas doenças, tá? Então, uma doença genética, né, que afeta nos pulmões, pâncreas também e glândulas sudoríparas. Galera, mas principalmente, ela atinge muito frequentemente o pulmão, onde ocorre uma secreção de um muco muito espesso. É normal que o pulmão tenha muco, tá? Até esse muco facilita a troca gasosa. Mas quem tem fibrose cística apresenta um muco muito espesso e ao invés de ajudar, ele acaba atrapalhando. E a pessoa acaba evoluindo, né, para um transplante de pulmão. Tá?
Então, aqui, quem tem em relação aos genótipos da fibrose cística, a pessoa que vai ser afetada, ou seja, que ela vai apresentar fibrose cística, vai ser aquela que tem o genótipo azinho, ou seja, recessivo, tá? Homozigoto recessivo. Em relação também a uma herança autossômica recessiva, nós temos a anemia falciforme, galera. A anemia falciforme, ela é uma doença em que o portador, ele não tem as hemácias na forma normal, tá? Nesse formato aqui redondinho, né, com uma concavidade. Não, ela não é assim. A hemácia dessa pessoa é em forma de foice, por isso falciforme, tá? Em forma de foice, curvada. Atrapalha muito a função dessa célula, tá bom? Nesse contexto, quem é homozigoto dominante, no caso aqui vai ser cisão, não vai ter anemia falciforme. Quem for heterozigoto, ou seja, cisão é cisinho, vai ter um traço falcêmico, vai até ter certas hemácias falciformes aqui, tá? Mas, né, não na sua totalidade. No caso, vai ser aqui, né, a pessoa vai ter essa anemia. E quem for Szinho, quem for homozigoto recessivo, vai ser afetado e aí a pessoa não vai nascer, tá? Vai ser um aborto espontâneo. Então aqui, galera, como é que eu identifico, né? Como é que eu estudo em relação ao heredograma esse tipo de herança autossômica recessiva? Galera, aqui tu vai ter alguns tipos de características que tu vai poder observar no indivíduo. Como? Para eu saber no heredograma se essa doença ela é uma herança autossômica recessiva, existe uma dica super valiosa. Se você tem pais normais e um filho afetado, muito provavelmente essa é uma herança autossômica recessiva. Por quê? Porque para esses pais serem normais, eles provavelmente são heterozigotos. E a herança é recessiva. Então, quem é heterozigoto não produz essa doença, tá? Então, por isso a pessoa vai ser representada aqui como normal nos pais. Só que o filho vai ser afetado. Essa aqui, no caso, é uma filha, né? Uma menina. O que significa dizer que ela herdou um azinho do pai e um azinho da mãe. Então, ela é azinho, ela vai expressar essa doença, tá? Outra dica muito importante também, ó, é que não deve haver discrepância na quantidade de homens e mulheres afetadas. Por exemplo, tu se depara com uma ecoreograma onde você vai ter todos os homens ali afetados, as mulheres não. Isso não quer dizer que vai uma herança autossômica, né? Pode ser relacionado a algum traço relativo aos homens. Então, por isso, já exclui se a autossômica é recessiva, tá bom? Então, tu tens ali, por exemplo, uma doença que tem a mesma quantidade de homens e de mulheres, opa, já é um grau, né? Já é um sinal de que é autossômica, tá bom? E, por fim, na nossa aula de hoje, a herança autossômica dominante, ou seja, aquela que é representada, né, que é expressa por um alelo dominante. Então, quando o indivíduo ele apresenta essa doença por ter pelo menos um gene, ou seja, um alelo dominante. Exemplo, polidactilia, que é a presença de mais de 6 dedos, né, de 6 ou mais dedos nas mãos ou nos pés, tá bom? Poli significa vários, dactilia, dedos. Então, ó, em relação aos genótipos, quem é azão vai ser afetado, quem é azão também vai ser afetado, também vai ser polidáctilo, e quem é azinho vai ser
normal. No heredograma, né, você vai ter, ó, com muita frequência, pessoas que são afetadas, ó. Então, aqui você vai ter toda a geração, pelo menos um afetado, tá bem? Então, é muito importante você verificar essas características, ó. Por exemplo, se eu tenho pais afetados com algum filho normal, muito provavelmente essa herança é dominante, tá bem? Olha aqui, ó. Tem os pais afetados e filhos normais. Então, quer dizer que os pais têm um modelo dominante e esses filhos nasceram apenas com o recessivo, tá bom? Beleza? Ok. Galerinha, a gente se vê na semana que vem, tá bom? Tô online com vocês e até a próxima.